E oi, estamos ao vivo. Aqui tá baixo, né? Tá. Acho que tá assim. Estamos ao vivo aqui no Instagram, também no YouTube. Ah, tá. Vou colocar um comentário aqui pra. É. Já tô convidando a Sami aqui pra entrar. Ah, agora só Oi! deixa eu ajeitar aqui. Nossa, aqui um pouco. Aí. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. E aí, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas aí à nossa live de hoje. Sexto dia da nossa maratona de lives. Cada dia aí com uma experiência mais rica que a outra. Muitos aprendizados aí com essas mães tão especiais. E hoje é o nosso sexto dia, né, com a Sâmia, que é mãe de seis meninos, né, Sâmia? Sim. Dispensa apresentações, né, Sâmia? Porque Ah, não, você é. já é eu falei, é a mamãe de seis mais querida do Brasil. Ah, parece o José, o gordinho mais querido do Brasil. Ai, ai, ai. Então, vão colocando aí nos comentários se estão ouvindo bem, se está tudo certo. No YouTube também, quem está acompanhando pelo YouTube pode avisar nos comentários se o som tá bom, né? Se está tudo certo. E bom, para a gente começar, assim, eu queria contextualizar, né, Samia, porque algumas pessoas estão chegando hoje aqui, né, para assistir. E a gente começou essa maratona de lives, na verdade, com a intenção de homenagear as mães de uma maneira um pouco diferente, assim, trazendo experiências diferentes. Então, a gente aí convidou mãe de um, de dois, de três e até de 11 filhos. E cada dia a gente está falando com uma mãe, né, para entender como é que é a realidade, né, de uma mãe, principalmente com mais filhos e tal, que tem bastante experiência para compartilhar. E o nome dessa maratona, né, Como Ser Feliz com um, dois, três reticências filhos, foi inspirada, a Samia deve conhecer, né, o livro da Rosa Pique, que Isso. é uma mãe de 18 filhos, né, 15 vivos, e, e ela é uma mãe inspiradora, assim, né, no livro a gente percebe isso, assim, como ela leva a maternidade com leveza, com bom humor, né? E dá para aprender muito ali em como a gente alcançar essa felicidade. E ela, inclusive, ela fala, né, que a maneira como a gente vive a nossa vida é que pode definir se a gente vai alcançar ou não essa tal felicidade, essa tão estimada felicidade, né, na maternidade. Então, para a gente começar já, Sâmia, queria que Sim. você se apresentasse um pouco, né? E já aproveitar para engatar esse assunto, assim, né? De como que você é uma inspiração, assim, para muitas mães, né? Porque você inspira essa realização pessoal, né? Na maternidade, como mãe, né? Você inspira isso, né? Nas pessoas. E qual que é a sua maneira de levar a maternidade, né, que te torna uma pessoa feliz, porque você transborda isso. Então, qual que é a sua maneira? Sim. Olha, nossa, umas perguntas muito difíceis, né? Primeiro, quem não me conhece, né? Você falou, você se apresenta um pouco, né? Então, é isso. Eu tenho 6 meninos. Não só tenho 6 filhos, mas tenho 6 meninos. Os meninos, toda vez que a gente encontra com alguém, e se a gente está com todo mundo, ou mesmo que a gente esteja só com uma parte, o pessoal pergunta: Nossa, esses filhos são todos seus? Vocês são todos irmãos? Aí eles falam: Sim, sim, mas ainda tem um mais, não sei quantos em casa e tal. E aí falam: não sei, tem quantos em casas? Ah, mas tem menino, menina? Não, não, só estamos todos meninos. Enfim, né? Os meninos acham o máximo também, né? Pelo menos por enquanto. Outro dia eu tava vendo essa que você vai chamar, né? A mãe de 11.
E ela falou que os adolescentes não acham tão legal assim, né? Mas os meus, por enquanto, acham o máximo ter muitos filhos, adoram. Hoje mesmo eles estavam, mamãe, será que você está grávida? Não sei o que e tal. A gente estava no elevador e aí eles estavam contando quantas pessoas tinham no elevador e eles apontaram para minha barriga, aqui tem mais um. Eu falei, nossa senhora, vocês já estão aí já, né, pensando no próximo. Eles nascem um, eles já estão pensando no próximo, né? Enfim, a maternidade, o que acontece? Engraçado, assim, todo mundo pergunta assim, você sempre quis ser mãe, você sempre teve esse desejo de ser mãe, você sempre, sei lá, isso sempre esteve no seu horizonte de pensamento? A resposta é não. Eu não fui uma adolescente assim, caramba, eu quero ser mãe, eu quero casar, eu tenho o desejo de ser, sei lá, de casar na igreja, viver de novo. Eu não tinha isso, sabe? Não tinha isso mesmo, assim. Mas isso começou a surgir em mim primeiro, quando eu conheci o Ítalo, né? Isso passou assim, no momento que eu conheci o Ítalo, assim, o desejo da maternidade, não como na maternidade, no desejo de fato ser mãe. Era assim, o que surgiu em mim foi um desejo de extrapolar o nosso amor, sabe? Era um desejo assim, tipo, um desejo de entrega total mesmo, e aqui para que aquilo tivesse uma vida, né? Só que ao mesmo tempo, a gente descobriu a religião assim juntos, assim, né? Então a gente tinha religião, éramos católicos de BGE, que eu falo, e a gente se converteu, a gente já namorava, né? Então, à medida que eu comecei a me aproximar da religião, eu comecei, na verdade, a ver a vida de outra maneira, né? A vida começou a ter um outro sentido. O meu trabalho começou a ter um outro sentido. O meu namoro começou a ter um outro sentido. A relação com os meus pais, a relação com os meus amigos, tudo começou a ter um outro sentido, né? A maternidade não entrou logo. O que tinha na minha cabeça era o pensamento em relação ao casamento, né? Então, assim, eu não fui daquelas pessoas que pensava que queria casar para ter filhos. Eu pensava que eu queria casar com Ítalo. Daí, uma consequência disso seria a gente ter filhos, né? E aí, à medida que eu fui me aprofundando na realidade do casamento, eu fui me aprofundando em saber o que era de fato um amor, né? O amor matrimonial, o amor conjugal, né? E daí eu fui, tipo, estudando isso. Assim que eu casei, eu procurei fazer. Na verdade, eu fiz, me ministraram a mim um curso de administração do lar. E aí, a partir daí, tinham muitas amigas minhas que estavam casando. E aí eu falei, cara, a gente não sabe nada. A gente só sabe estudar, né? Só sabe fazer isso da vida, não sabe lavar, passar, cozinhar, não sabe fazer nada. Falei, então, cara, eu acho que minhas amigas precisam disso. Então, eu montei um curso de administração do lar, que as primeiras edições, elas eram só voltadas para essa parte prática. E aí, à medida que o tempo foi passando, eu fui vendo que não adiantava a gente ter essa parte prática do que é o casamento se a gente não tem o fundamento do casamento. Porque isso não tem sentido. Porque, na verdade, lavar, passar, cozinhar, isso a gente pode delegar a alguém. Sim. A gente precisa necessariamente fazer isso. É bom que a gente saiba fazer para a gente saber mandar, né? Para a gente saber o quanto custa, para a gente não ser sem noção, para a gente saber o que a gente pode exigir, né? Então, saber fazer é maravilhoso. E até porque, na verdade, também, no início da minha vida, eu não tinha uma pessoa que me ajudasse. Eu tinha, assim, uma faxineira de vez em quando, né? Então, eu tinha mesmo que fazer. Então, eu fui começando a colocar, junto dessa parte, no curso, junto dessa parte prática, tinha a parte do fundamento do casamento, né? Então, eu falava muito sobre essa questão do amor conjugal, que é um amor total, que é um amor fiel, um amor exclusivo e um amor fecundo. Então, de fato, o amor conjugal, ele é tão forte, a relação que há entre marido e mulher é tão forte, principalmente para as pessoas que são católicas, né? Em que o vínculo entre marido e mulher é um sacramento, ou seja, a relação entre Cristo e a igreja é a relação que se estabelece entre marido e mulher, ou seja, a gente precisa dar a vida um ao outro, né? De forma fiel, né? Para sempre. Não é possível a gente amar até a página 2. Até, mas e se ele fizer não sei o que? Aí eu não amo mais.
né? Ou aí eu não vou estar mais junto, aí eu não vou me entregar mais, né? Então, não, o amor é de fato total, é uma entrega total. E essa entrega é tão total que depois de 9 meses ela ganhou um nome, né? Então, de fato, ela é total, assim, você de fato, no ato conjugal em que você dá a vida, né? Você, assim, em cada um dos meus filhos tem uma parte Ítalo e uma parte Sâmia, né? Então, isso tudo fez me ver a maravilha que era a abertura à vida, assim, a maravilha que era o fruto do nosso amor, cada um deles, né? Então, eu comecei a pensar nisso e eu falei, cara, eu tenho um grande papel na educação dos meus filhos, né? Então, na verdade, eu casei e logo engravidei. Então, é isso, minha cabeça estava voltada para o meu casamento, e para minha residência, para o meu trabalho. Então, quando eu tive o meu primeiro filho e ele nasceu, de fato nasceu comigo uma mãe, entendeu? Daí, porque eu sou meio assim, Vanessa, eu sou assim, eu penso cada coisa no seu momento, entendeu? Eu não consigo ficar, mas não, eu quero ter filho. Então eu fico pensando em maternidade, 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 sem pensar no que precisa vir antes, entendeu? Na minha cabeça eu funciono assim, né? Então, assim, eu de fato foco numa coisa e essa coisa vai ser feita o melhor possível. Então, antes de casar e durante o meu casamento, assim, no início, ainda hoje eu faço isso, mas assim, antes eu fazia muito de pensar no casamento, né? Pensar assim, o que eu queria para o meu casamento, ou qual era o meu papel no meu casamento, o que eu queria em relação ao meu marido, né? Que tipo de entrega eu queria. E aí depois, quando eu tive o meu filho, daí, na verdade, como eu era pediatra, fazia pediatria, eu falei, cara, você é mole, eu sei exatamente como é que faz para amar, sei exatamente como é que faz para de madrugada vai ser muito tranquilo, porque eu já acordo mesmo para dar plantão, já tenho que acordar para atender criança. Então eu achei que fosse ser tranquilo. Nossa, mas aí quebrei a cara total. Quebrei a cara total. E aí eu me via numa realidade, antes do meu primeiro filho nascer, de trabalho de 70 horas por semana. 70 horas, eram 74 horas de trabalho semanais na residência na UERJ, para de repente totalmente em casa, sem sair de casa. E ainda tendo mastite, 3 meses, 2 meses direto tomando antibiótico, sem relação mais com as pessoas, entendeu? Assim, sim. No primeiro mês eu não tinha relação com ninguém. Eu, tipo, é totalmente diferente de hoje, né? A meu pós-parto. Ainda é um momento de reclusão, mas não como o primeiro filho. No primeiro filho você tá aprendendo tudo, né? Enfim, tá aprendendo uma nova relação com o marido, relação com a mãe, relação com a esposa, quem é que vai ajudar. E aí, enfim, ainda tem a casa pra você dar conta, uma série de coisas que você precisa dar conta. E aí eu falei, meu Deus do céu, eu preciso conversar disso com alguém, porque eu não vou conseguir. Daí, aí eu comecei a, tipo, conversar com as minhas amigas, fazer grupos de estudo, e aí eu comecei a estudar sobre maternidade à medida que as coisas foram acontecendo, à medida que os problemas foram aparecendo do meu filho, né? Ele foi uma criança difícil, assim, eu acho, não sei se por ele ou se porque eu era inexperiente, entendeu? Hoje eu não sei, porque eu falo, cara, não é possível que ele era o único difícil, né? Não sei. Provavelmente eu era um pouco inexperiente, né? Então, assim, era tudo muito confuso. O meu marido trabalhava demais. O Ítalo, na época que a gente teve os nossos primeiros filhos, eram 4 empregos. Ele não parava em casa. Então, assim, eu tinha que fazer tudo sozinha mesmo, assim. Dava conta de tudo sozinha. Mesmo antes da residência, ele tinha que estudar para residência. Então, não dava para ele eu ficar pedindo ajuda para ele, né? Então, assim, tudo eu fazia mesmo, né? Então, assim, estudar todas essas coisas, tanto do casamento quanto dos filhos, me ajudou a ter uma noção do que de fato era uma vida, uma maternidade, do que de fato era uma vida de entrega, entendeu? Do que de fato, assim, o que eu desejava para minha vida, na verdade, né? Assim, porque eu, de fato, o que eu desejo para minha vida passa pela minha vida matrimonial e passa pela minha vida com os meus filhos, né? Então, assim, a educação dos meus filhos não é só sobre eles. A educação dos meus filhos é sobre mim. Entendeu? É sobre a minha própria luta. É sobre a minha própria luta. Né? Então, assim, quando eu tive meu primeiro filho e eu era muito impaciente, assim, eu não pensava. É óbvio que eu estava pensando nele. Eu queria que ele fosse muito bem educado. Mas ao mesmo tempo eu pensava em mim. Eu falava, caramba, eu preciso ser paciente. E daí eu
estudava sobre a paciência mesmo, lia sobre a paciência, me examinava para saber se eu podia ser mais paciente ou não. Então essas coisas foram melhorando. Quando chegou no Augusto, que é o terceiro, eu estava paciente demais. Então eu tava assim, tipo, muito, assim, mais pro lado da permissividade, entendeu? Uhum. Falei, caracas, cara, ele é tão fofinho, vou deixar ele chorando de noite, entendeu? Eu queria ser paciente, entendeu? Minha paciência já tinha, assim, atingido um grau mega. E daí eu falei, mas eu acho que agora eu tô fazendo mal, porque ele precisa dormir à noite, entendeu? Então daí eu dei não recuada na paciência, mas assim, eu quero ser muito paciente, mas eu não posso ser permissiva. Então, assim, as coisas vão se equilibrando à medida que as crianças vão aparecendo, entendeu? Então, coisas que eram um bicho de sete cabeças acabam não sendo mais. Com o Ângelo, por exemplo, eu falo pro Ítalo, o Ângelo, ele tem uma mãe e vó. Porque, assim, de fato, assim, eu sou exigente, né, assim, com coisas, mas tem coisas que eu falo, cara, isso não precisa, né? Mas essas coisas não tem como você passar para as pessoas totalmente. Porque, enfim, vão um pouco do feeling, né? É tipo o médico, por exemplo. Eu vejo, por exemplo, vou dar um exemplo, um paralelo, né? Muitas pessoas, mães, né, querem ter filho parto normal, não sei o que e tal, e fica estudo sobre parto normal, parto normal, parto normal. Não, porque esses médicos não sabem nada sobre parto normal, e aí se irritam porque vão ter cesárea, porque o médico indicou e não sei o quê, e aí, tipo, tem todos os argumentos, lá, lá, lá. Só que elas esquecem uma coisa. Existe uma coisa chamada feeling médico. Eu não estou dizendo que todos os médicos têm e agem com boa intenção, não estou falando isso. Mas a gente precisa ter um pouco, assim, de confiar no feeling médico. Às vezes você não tem um critério. Sei lá, agora no Covid acontece isso. Os médicos, cara, eu não sei, mas eu tô sentindo que esse paciente não vai bem, eu vou internar, entendeu? Enfim, são coisas que não dá para você dizer, ah, não é isso, isso, isso. E às vezes, de fato, você interna o paciente, às vezes, você faz uma cesárea e, de fato, você precisava ter feito isso, entendeu? Obviamente, eu não tô falando que não precisam ter critérios, tá, gente? Pelo amor de Deus, entendam. Mas na maternidade acontece um pouco isso. Algumas vezes a gente precisa ter os critérios na nossa cabeça, mas a gente precisa ter feeling. E o feeling você vai pegando com o tempo, né? Então, é isso, assim, a maternidade acaba que ela preenche a minha vida. Não só a maternidade, na verdade, a minha vida em família preenche muito a minha vida, mesmo, assim. Para mim, tem todo o sentido da minha vida tá aqui mesmo. Então, assim, quando eu falo com as pessoas sobre ter mais um filho, sobre, assim, o valor da vida humana, sabe? O valor que é uma criança, assim, sei lá, isso enche o meu coração mesmo, assim. Eu tô falando do fundo do meu coração, eu de fato acho, assim. Então, assim, a gente, na verdade, não só eu, mas eu e o Ítalo, a gente foi até muito radical muitas vezes, assim, né? Sei lá, de não ter dinheiro mesmo, de ter uma situação muito complicada e falar, cara, eu acho que não é um motivo grave para não ter filhos. E aí, cara, parecia loucura, assim, falando, meu Deus do céu, né? E de fato é uma carga que a gente puxa para cima da gente, né? O Ítalo do lado financeiro, de preocupação de prover e tal, e eu do meu lado, porque assim, alguém tem que trabalhar, né? Eu não posso ficar contando com ele o tempo todo. Ele precisa de um tempo de trabalho, de tranquilidade para poder pensar, para poder fazer as coisas, né? Então precisa muita coisa ficar em cima de mim mesmo, né? E além de tudo, vendo muitas coisas, falei, cara, eu vou puxar para mim mais a questão da educação das crianças formal, né? Então eu não paro de me enrolar, na verdade. E aí depois ainda resolvo fazer Instagram para ver se eu ajudo mais um pouquinho. E aí a gente vai se E enrolando. o pessoal ainda pede para você fazer lives. Exatamente. Fala, gente, não, cara. Sério, eu tenho um livro, um prefácio de um livro que o João Malheiro pediu para eu escrever. Coitado, cara, ele já me pediu. Eu falo, João, misericórdia. Tem piedade de mim. Eu juro que eu tô tentando. Mas, enfim, né? Olha só, você falava bastante dessa questão de como foi mudando, né, de um filho para outro e tal. E de fato a gente percebe isso, né? Como que a gente vai mudando, como que a gente vai amadurecendo a cada filho, assim, né? Sim. E se pudesse falar em algum ponto, assim, o que você considera que o que mais mudou em você do primeiro filho para o sexto filho, assim?
Caracas, o que mais mudou? Não sei se foi a paciência, não. Cara, eu não sei te falar o que mudou. Eu acho que assim, a percepção. Outro dia eu tava conversando com a Araceli, que tá aqui até assistindo aqui a live. Tava falando com ela. Quando eu tive meu primeiro filho, e ele tava na minha barriga, obviamente que era um bebê, que era maravilhoso e tal, né? Enfim. Mas eu não tinha real noção do que era uma vida. Assim, não tinha noção do que era de fato um bebê, do meu papel como mãe, né, da onde eu precisava, para onde eu precisava levá-lo, né? Assim, eu tinha alguma noção, mas uma noção não muito clara, né? Hoje em dia, quando eu fico grávida, é uma coisa muito impressionante, assim. É uma outra relação que se estabelece entre mim e o bebê, sabe? Realmente, assim, assim, na hora que eu descubro que eu tô grávida, eu falo, caramba, mais uma alma que foi confiada a mim e que eu tenho responsabilidade de levar da melhor maneira possível, entendeu? Então, assim, isso me faz olhar a cada um dos meus filhos. Muita gente pergunta: ah, você tem filho preferido? Cara, de fato, essa pergunta para mim não se aplica. Porque cada um deles é muito diferente. E eu preciso mesmo ter um olhar delicado para cada um deles, porque se eu não fizer algo por eles, ninguém vai fazer. Eu não tô, obviamente, eu tô falando como mãe, né? Óbvio que o meu marido também tem um papel nisso, né? Eu tô falando em relação à maternidade. Se eu não fizer, e mesmo assim, o papel do pai, né? A paternidade bem vivida, ela é vivida de acordo com uma maternidade bem vivida. Se a gente não vive bem a nossa maternidade, se a gente não vive bem o cuidado com os nossos filhos, os nossos maridos não vão ver o quão importante é cuidar dessa criança, o quão valor ela tem, né? Então, mesmo que o meu marido seja um ótimo pai, ele será cada vez melhor um melhor pai se uma melhor mãe eu for, né? Se eu conseguir mostrar para ele o valor que cada uma das crianças tem. Né? Então, assim, eu procuro fazer isso demais e sempre tentei fazer isso. Mesmo quando o Ítalo trabalhava muito fora de casa, né? A gente sempre chegava 8 horas da noite, a gente sentava, quando ele não estava de plantão, óbvio, né? A gente sentava e jantava junto. E eu falava, então foi assim, o Antônio tá assim, o Ítalo tá assim, o Augusto tananã, contava uma coisa legal de um, legal de outra, sabe? Para tentar envolvê-lo de alguma maneira e também fazer com que ele falasse para mim coisas que às vezes no calor da situação a gente não consegue perceber, né? Porque às vezes, de fato, a gente está ali muito envolvida numa situação. É um olhar de fora, né? Exatamente, ter um olhar de fora por alguém que ama aquela criança tanto quanto você é maravilhoso, né? Então, assim, eu acho que esse olhar é uma palavra batida, mas é verdade, assim, esse olhar personalizado a cada uma das crianças, sabe? A ver o que cada um deles tem de bom e o que não tem tanto, e tentar fazer com que eles cheguem à sua melhor forma, né? Eu acho que isso, assim, foi se aprimorando com o tempo, entendeu? Então, assim, de fato, eu tenho, assim, essa questão da paciência, eu acho que é uma questão, assim, de fato, fruto desse olhar que eu procuro ter em relação a eles, entendeu? Assim, é difícil eu perder a paciência com eles por isso, assim, porque eu falo, cara, se eu não fizer, se eu não tiver paciência, se eu não conseguir olhar para eles de uma determinada, de um olhar assim cuidadoso, carinhoso, ninguém vai ter esse olhar, entendeu? Então, assim, isso me dá muita paciência em relação aos meninos. E aí, ao longo do tempo, assim, dos dias, eu me policio muito em relação a isso, assim, de procurar beijar cada um deles mesmo, sabe? Olhar no olhinho, sabe? Tipo assim, tá junto o máximo que eu possa. A vida é muito corrida, né? Com 6 crianças, fazendo um monte de coisa, é corrida. Mas assim, na hora que eles vêm me dar o abraço, eu tento, assim, o máximo tá com eles, assim, mesmo que seja um ponto, um momento pequeno, assim, né? Então, assim, e tê-los em casa ajuda muito isso, assim, né? Então, eu não sei te falar, assim, o que exatamente, entendeu? Mas eu acho que é um pouco essa visão, assim, em relação às crianças, sabe? E eu acho que isso faz com que eles também tenham essa visão, assim, né? E muita gente pergunta, como é que a gente faz em relação ao ciúme entre os filhos, né? Eu acho que se a gente procura tratar todos eles da mesma maneira, isso causa mais ciúme, entendeu? Porque eles são diferentes.
né? Isso não significa que a gente vai ser mais benevolente com um e com o outro. A gente precisa ser exigente da mesma maneira, mas a gente precisa ser carinhosa, sabe? Outro dia não, há muito tempo atrás, eu não sei se alguém me contou, se eu li num livro, de uma mãe de muitos filhos, que ela falava a cada um dos filhos, assim, no ouvido, quando tava assim, dando um abraço e tal, ela falava, filho, você é meu preferido. Mas você não conta pra ninguém, tá? Não conta pros seus irmãos. E aí, cada um. Aí eles falam, não, tá bom, isso aqui. Daí, quando a mãe faleceu, todos chorando, cada um chorando, mas ela dizia que eu era o preferido. E tal. Daí, todos descobriram que a mãe falava a mesma coisa pra todos eles, né? Óbvio, poxa, mas a mãe mentiu? Claro que não, era a preferida mesmo. Assim, é um amor, de fato, que é um amor que o pessoal fala, mas não. Outro dia, colocaram isso num dos posts meus, uma pessoa assim, que absurdo, tem muitos filhos, você não consegue dar atenção personalizada para cada um deles. E aí as crianças ficam jogadas, não sei o quê. É uma pessoa que, de fato, coitada, ela não tem experiência do que é de fato amar. O amor, ele transborda, você sabe, você teve gêmeos. Então, assim, você precisou ter, tipo, amor transbordante de repente, entendeu? Que no meu caso foram aos poucos, né? Mas, assim, a gente consegue amar, sabe? A gente consegue amar mais. Porque, de fato, é uma alegria a mais, é uma pessoa a mais, né? Uma vez o Ítalo falou isso e é verdade, assim. O Ângelo é a criança mais amada dessa casa. Porque ele é amado por mim, ele é amado pelo Ítalo, ele é amado por cada um dos 5 irmãos que vem antes, né? No caso, o Itinho era só amado por mim e pelo Ítalo, né? Então, assim, na verdade, todo mundo fica em cima do Ângelo e pega o Ângelo e quer fazer tudo, e quer dar comida, e quer não sei o quê, e quer dar tudo. Enfim, pelo menos na minha casa é assim, o meu último filho é sempre o pior nesse sentido, assim, que quer tudo pra ele, porque todos querem dar tudo, todos derramam em carinho, em amor, aí fica filho mais novo, né? Perno, né? Mas sempre tem um próximo pra poder, tipo, não, o José era assim. Daí vem o Ângelo e fala, meu filho, agora perdeu o posto, não é mais novo, você precisa cuidar do Ângelo. Agora essa responsabilidade é para cuidar do Ângelo, né? Então, de fato, eu acho que assim, não é um jargão, eu acho que de fato o amor se multiplica mesmo, assim. A gente fica com maior capacidade de amar mesmo. Mas, obviamente, a gente precisa estar aberta para isso. Que é claro, basta ter muitos filhos? É óbvio que não. Óbvio que não. Quantas pessoas podem ter vários filhos e assim... Hoje mesmo eu estava conversando com a menina que trabalha aqui em casa e a mãe dela teve 8 filhos, né? Não foram todos os 8 do mesmo marido, né? Mas o primeiro marido dela faleceu. E aí, quando ela teve o segundo marido, assim, foi uma coisa muito complicada, porque ele era pai de 2 e aí as 2 crianças que eram filhas dele podiam comer de tudo na casa. Os outros não. Sabe? Então ela fala, cara, foi uma época muito difícil na nossa vida. Porque antes dele existir, a minha mãe dividia tudo entre todos, né? Então, mas aí depois tinha o outro marido, enfim, né? Isso tudo vai complicando, né? Então, obviamente que ter muitos filhos não faz necessariamente que você seja uma pessoa com um coração grande, né? Não é isso. É isso que você falou, né? É a maneira como a gente olha a maternidade. Você pode ter um filho só, porque você só pode ter um filho, e você tem um coração gigante, entendeu? Não está relacionado ao número de filhos, né? Sem dúvida. Sim. E isso que você falava... Peraí, deixa eu desmontar aqui o YouTube. Tava dando eco antes. A educação, ela é bem exigente, né? Então, eu imagino também que... Eu percebo assim, né, o número de filhos vai aumentando e vai ficando mais exigente, porque é mais pessoas para observar, né? E com isso tudo, também as outras demandas, né, dos outros papéis que a gente desempenha também, né, esposa, né, a administração da casa e tal. Uma coisa que aparece muito é essa questão do cansaço, né, que muitas falam, né, do cansaço e tal. E a gente... Se a gente for pensar, na verdade, a gente cansa se a gente tiver um dia improdutivo e a gente cansa se a gente tiver um dia produtivo, né? Das duas formas a gente vai cansar. Né? Sim, a gente só não vai cansar se a gente fizer, sei lá, lembra daquele filme Clique, que ele ia passando para frente, assim, algumas cenas da vida, né? Existe um conto que é assim,
Só que em vez de É? pink, é uma fitinha de ouro que a pessoa vai puxando. Ah, então, só que daí não existe, né? E também se a gente fizesse isso, que vida que a gente teria, né? Sem substância nenhuma, você não está vivendo de fato, né? Agora, você fala muito dessa questão da gente terminar o dia espremida com um limão, né? E o pessoal gosta bastante dessa ideia. Eu acho que é uma ótima ideia a gente pensar assim dessa forma, porque termina o dia assim e no dia seguinte começa tudo de novo, né? Mas que de fato sejam por coisas que o nosso cansaço seja por coisas que valem a pena, né? Porque a gente pode cansar por coisas que simplesmente a gente foi fazendo no dia e não gerou valor nenhum, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do cansaço, assim. Então, primeiro que eu acho que o cansaço não se multiplica à medida que você tem os filhos. Porque as crianças, se você as educa bem, elas primeiro vão tendo muita autonomia. Então, elas vão poder fazer muitas coisas sozinhas, né? E além disso, se você as educa bem, elas vão ser crianças generosas e vão te ajudar nas coisas, né? Então, tem muitas coisas hoje que eu não faço, absolutamente, né? Por exemplo, arrumar brinquedo, eu não faço. Arrumar cama, eu não faço. Arrumar a organização do armário dos meninos, eu não faço. Muitas vezes dar banho no Álvaro, o Itinho dá, o José dá, e eu vou lá e vou dando uma avaliada para saber se tá tudo bem. Então, assim, quando eu tô com o bebê muito pequeno, os meninos pegam para si a responsabilidade, entendeu? Não, mãe, pode ficar aí que a gente faz. O jantar, se eu tiver que estar com o bebê pequeno, colocando para dormir à noite, os mais velhos, todos os outros, né, ficam almoçando aqui, né, jantando, né? Então, enquanto estamos esperando, nossa, mas você deixa eles sozinhos jantando, meu Deus do céu, que absurdo. Assim, entendeu? São problemas que as pessoas se colocam quando você tem talvez um filho só e tal, e que é uma demasiada preocupação, né? Por exemplo, se eu falo que meus filhos fazem tapioca sozinhos, eles fazem o café da manhã sozinhos no final de semana, o Antônio faz bolo sozinho. Eu Então, vi. você não tá preocupada se ele vai se queimar, você não tá preocupada se ele não sei o quê, você não tá preocupada se o quê. Cara, isso são riscos que acontecem. Obviamente que eu não vou deixar ele com uma panela de feijão na cara dele, né? Tem algumas coisas algumas precauções que você toma, né? Ele não faz bolo, por exemplo, quando a pessoa que tá aqui tá cozinhando. Ele faz em uns momentos tranquilos. Ele vai lá, separa tudo, mistura tudo. A gente tenta bolos que não sejam muito complicados, né? Mas ele usa o liquidificador, tem risco de explodir o bolo todo pela casa, enfim. Tem risco de acontecer um monte de coisa, né? Quando eu deixo ele jantando aqui sozinho, tem risco de coisa cair no chão, enfim. Mas são riscos que, à medida que as crianças tomam consciência de que se elas fizerem a confusão, né? Tudo vai se transformar numa confusão. Elas vão precisar ajudar a limpar e tal. Elas ficam crianças mais que de fato te ajudam, sabe? E elas ficam proativas. Não, mãe, pode deixar que eu faça, mãe. E eles gostam disso, sabe? Então, assim, muitas pessoas falam, nossa, eu tô louca com um filho só. Imagina com 6. Não é você pegar um filho e você multiplicar aquilo por 6. Não, não é. Né? Então, não é mesmo. As coisas vão diminuindo, né? Assim, você tem muitos filhos, eles brincam muito sozinhos. Não precisa ficar, mãe, faz daquela mãe, não. Né? O José, que é menorzinho, às vezes ainda me solicita um pouquinho, né? O Ângelo é pequeno, me solicita mais um pouco, né? Mas eles brincam muito sozinhos. Eles ficam muito tempo sozinhos, né? Assim, digo, não sozinhos sem a minha presença por perto, mas assim, sem precisar o tempo inteiro ficar me pedindo coisas, né? E então, assim, eu acho que é isso que você falou, né, Vanessa? A gente tem que querer gastar a vida em coisas que de fato valem a pena, entendeu? Então, assim, eu ficar cansada porque eu fiquei assistindo Netflix até 5 horas da manhã, assim, o que isso vai me agregar, sabe? Nada, assim. Eu vou, tipo, muita gente não quer ter filhos porque vai perder o seu tempo, né? O seu tempo de descanso, o seu tempo, mas eu preciso de um tempo para mim. Eu preciso de um tempo que eu pense em mim, eu preciso desestressar, eu preciso não sei o quê. Então, essas coisas, é óbvio, com um filho, eu passei por isso. Com um filho, você fala, caraca,
Marcas, eu preciso de um tempo. Eu preciso de um tempo mesmo para eu ficar calma, para eu ficar... Isso ainda acontece comigo no seguinte sentido. Quando os meninos dormem, eu preciso de 10 minutos parada, sentada. Assim, sentada, tranquila, assim, tipo, bem, assim, né? Sim. E aí depois eu vou ter que fazer outra coisa, né? Porque depois o marido chega, depois a gente precisa jantar junto, uma série de coisas. Porque depois que os meninos dormem, há uma série de outras coisas para fazer, né? Principalmente dar atenção pro nosso marido e estudar, enfim, uma série de outras coisas, né? Então, assim, eu de fato, eu tô já nessa fase, assim, de não pensar muito nisso, entendeu? Eu fico cansada? Fico, óbvio. Óbvio que eu fico cansada. Mas assim, mas eu fico assim, tá bom, amanhã eu vou tentar descansar mais um pouquinho. Amanhã eu vou tentar dormir mais cedo. Daí amanhã eu vou não sei o quê. Aí quando chega no amanhã tem outra coisa pra fazer, outra coisa pra fazer, outra coisa pra fazer, os dias vão passando, né? Eu não tô dizendo que a gente não precisa descansar, né? A gente precisa saber descansar. Mas descansar não é não fazer nada. E a questão é isso aí, Ana Luísa. Reconheço que eu te empate. Vamos descansar na eternidade. E eu acho que assim, tem uma ideia que é descansar descanso ativo, para né? trabalhar e não o contrário, né? O problema é que assim, o que eu acho que não tem problema você descansar um pouco. Não tem problema. O problema é você todo momento achar que você precisa desse tempo. Entendeu? Não, preciso de um tempo pra mim. Preciso de um tempo pra mim. Preciso de um tempo pra... E daí isso se transformar numa neurose. Porque a criança não tá te deixando quieta, você tem um monte de coisa pra fazer, você tem trabalho, você tem que sei o que, você não preciso de um tempo pra mim. E aí, entende? Aquilo fica um mantra na sua cabeça, cara. Não, eu preciso pensar em mim. Se eu não pensar em mim, quem vai pensar? Muitas pessoas pensam isso, assim, não, que se eu não pensar em mim, se eu não cuidar de mim, eu preciso cuidar de mim, porque isso tá dentro da minha saúde. Cara, isso também, assim, de ser médica, nossa, um monte de coisa some da sua cabeça. Some. Assim, tem coisas que, assim, você fala, cara, isso não tem pé nem cabeça, entendeu? Tipo assim, não, eu preciso ter tantas horas de sono, porque se eu não tiver horas de sono, eu vou ter radical livre, eu vou ter não sei o que lá, eu vou ter... Oh, meu Deus do céu, entendeu? Assim... Não dá. Eu acho, de verdade, eu acho que as biografias de pessoas que a vida de fato valeu a pena, Vanessa, foram pessoas que gastaram a vida. É aquela velha história. Se a gente fica tentando poupar a nossa vida, a gente perde a nossa vida. Né? Então a gente precisa gastar a vida mesmo. Gastar. Então não ter medo de se gastar, entendeu? A maternidade, a gente se gasta mesmo, Vanessa. A gente se gasta. A gente gasta o nosso corpo. A gente se consome. Sim. A gente consome o nosso corpo, a gente consome a nossa alma, a gente consome os nossos pensamentos, a gente consome as nossas preocupações. A gente se consome de fato, mas a gente se consome por novas vidas que a gente está colocando no mundo. Então, assim, a gente tem medo de consumir. Hoje, esse pensamento que tá pairando, que a gente tem medo de ficar doente, a gente tem medo de... A pessoa fala, é importante ter saúde. Cara, e se você tem um bebê sem saúde? Tá bom, então, tudo bem, entendeu? Então, quer dizer, se ele não tem saúde, acabou a vida? Claro que não, né? Então, assim, a gente fica numa coisa de que a gente precisa ter uma vida tranquila, uma vida em paz. Isso, de fato, querendo se poupar de alguma maneira, com medo de que as pessoas não vão cuidar da gente, sabe? Isso causa um problema sério, porque a gente se irrita com o marido, a gente se irrita porque ele não nos ajuda, que tinha que ajudar mais, que ele não sabe, e a gente se irrita com os nossos filhos porque eles não me obedecem, porque eles tinham que me ajudar, porque não sei o que lá, porque parece que eu sou empregada da casa. E aí você vai olhando para todas as realidades da sua vida, ficando com pena de você mesma. Ai, mas coitado de mim, porque eu não tenho tempo pra mim, porque, poxa, ninguém me ajuda, eu tô aqui gastando. E aí depois ainda fala pros filhos isso. Caramba, eu fiz tudo por vocês. E vocês, o que vocês me dão em troca? Cara, que frase. Entendeu? Você tá fazendo isso pra receber algo em troca? Não, assim, você simplesmente faz o melhor que você pode. Por isso que eu falei lá no início da live, né, Vanessa, que a gente precisa ter um olhar transcendente para essas coisas. Se a gente tiver apenas um olhar humano, a gente de fato vai estar gastando a vida para nada. Se a gente acha que depois que a gente morre acaba tudo, de fato é um absurdo. Absurdo. Vai gastar minha vida assim? Me consumindo meu corpo, consumindo minhas energias, consumindo meu tempo? Claro que não.
né? Mas não é assim que eu vejo. Para mim, a vida tem algo além disso. Isso tudo tem um valor. Não só para essa vida aqui, para que eu crie pessoas que de fato possam fazer diferença no mundo, para que de fato eu faça meu marido feliz, meus filhos felizes, as pessoas ao meu redor, né? Mas eu tenho, assim, uma confiança de que há uma vida eterna, né? E que isso tudo dá um valor transcendente. Assim, qualquer sofrimento, qualquer dificuldade, qualquer obstáculo que você tenha na sua vida, tem valor de eternidade, entendeu? Então, assim, pronto, já tá resolvido, né? Sim, e eu gosto muito do jeito, peraí, eu gosto muito do jeito, pode deixar aberto, né? Gosto muito do jeito que você fala, Sâmia, da questão do profissionalismo, assim, em relação à vivência, né? A tua vivência, assim, de maternidade, de mãe, como educadora, né? E eu acho que isso traz esse sentido do trabalho, né? Porque acho que a gente cresceu, assim, muito com essa mentalidade de que ser mãe sei lá, né, do que trabalho realmente é o trabalho profissional, a carreira, que é por aquilo que eu estudei e tal, né? E eu gosto muito do jeito que você fala assim, sabe? Esse profissionalismo de você se cuidar, né? De você se arrumar, de você estar bem, né? De você buscar conhecimento para cada vez estar sendo uma mãe melhor, né? E podia falar um pouquinho sobre isso, sim? Claro. Então, eu de fato, eu vejo tudo na vida assim, né? Aprendi a ver as coisas na vida assim, né? De fato que a gente pode fazer as coisas todas de forma profissional no sentido de o melhor possível, né? O melhor possível, né? No sentido profissional, não numa coisa do tipo se transformar minha casa sei lá, Numa num empresa. hotel ou numa empresa desse tipo, assim, né? Porque eu Sim. acho que isso também faz com que a gente perca um pouco o amor e a naturalidade, sabe? De ter ordem para tudo, ter, tipo, hora de tudo, entendeu? A gente precisa dar uma. Outro dia o Itinho perguntou assim, mãe, por que no final de semana a gente sai um pouco da rotina, né? Hoje eles estão maiores e, de fato, por o fato de eu ter mais filhos, isso é possível. Porque eu acho que, assim, quanto menor uma criança, menos você deve sair da rotina, porque é importante para ela, né? É a rotina. Só que quando você tem mais filhos, a volta da rotina é muito mais fácil, porque ela já tem os irmãos. E os irmãos já vão imprimir a rotina. E como eles são maiores, eles já entram na rotina muito mais fácil. Eles entendem, não, isso foi só um lapso. Isso só aconteceu aqui porque meu pai tá em casa, porque, enfim, a gente foi para casa da minha avó, não sei o quê. Então, os menores voltam para a rotina muito mais fácil por conta dos maiores. Quando eu tinha menos filhos e crianças muito pequenas, eu quase não saía da rotina, né? Então, hoje, ó, o benefício de ter mais filhos. Eu posso sair da rotina porque rapidamente eles entendem que, tipo, tudo voltou ao normal, né? O Álvaro vai dormir, o José vai dormir, o Ângelo vai dormir, Ítalo, Augusto e Antônio não vão dormir porque eles vão estudar, enfim. Tudo já volta a se encaixar com muita facilidade, né? Então, assim, sair da rotina, assim, não ser uma empresa nesse sentido, assim, né? Porque muitas vezes os próprios maridos reclamam disso, que as mulheres querem fazer uma rotina, querem botar ordem, querem botar hábitos, e aí a casa fica chata porque tudo é aquilo, né? Então, assim, voltamos àquela coisa, a gente precisa conseguir saber administrar essa coisa, né? Mas, assim, ter as coisas mais ou menos definidas, assim, né? E ser profissionais nesse sentido, em relação a estar arrumada, né? Que as pessoas percebam que você não leva aquilo de qualquer maneira, né? Que tem um valor você estar ali, sabe? Que a mãe estar ali não é só uma pessoa que, sei lá, qualquer outra pessoa poderia fazer aquilo que a mãe está fazendo, né? De fato, a gente precisa ter noção disso. A gente pode lavar, passar, cozinhar, não é isso. Mas tem coisas que a gente não pode delegar, né? Tipo, a administração da nossa cozinha, a administração da nossa casa, a administração do dinheiro, a administração do que cada funcionária, se é que você tem várias, vai fazer, né? Cada um dos seus filhos vai fazer, mesmo quando a funcionária tá lá. Eu tenho uma funcionária que trabalha comigo há anos.
Várias vezes ela fala, porque tinha que fazer assim, assim, assado. Às vezes eu nem discuto com ela, eu pego os meninos e falo, calma, deixa que eu vou resolver, entendeu? Não será assim. Mas eu não vou discutir com ela, porque, enfim, tem várias outras questões que não dá para eu discutir com ela, aquela coisa. Mas assim, eles veem quem é a autoridade ali, entendeu? Não que eu tô tirando a autoridade, que ela não possa ter uma autoridade. Mas eu, como mãe, eu vou delegar a ela uma autoridade se eu não tiver. Se eu tiver, essa autoridade é minha e eu que vou decidir, né? Então, sei lá, os meninos não podem, por exemplo, comer se não é na cozinha. Daí outro dia ela falou, doutor, os meninos estavam comendo biscoito de polvilho na sala. Falei, fui eu que deixei eles comendo biscoito de polvilho lá, por causa disso, disso, e a gente vai resolver depois. Então, essa autoridade é minha, eu que vou resolver se vai entrar, se vai sair, enfim, né? Então, assim, estar com essas coisas, é isso que a gente falava antes, assim, fazer o curso de administração do lar, saber como se faz as coisas, né? Que tipo de comida o Ângelo precisa comer, né? Se essa comida vai ser igual, se vai ser diferente, se a comida que elas estão fazendo, que hoje elas têm essa liberdade, assim, delas definirem mais ou menos o que a gente vai fazer. Às vezes tem um cardápio fixo, às vezes elas ficam meio que inventando e fazendo as coisas por conta delas. E às vezes o Ítalo fala, não tá sendo bom assim, então vamos mudar, entendeu? Eu vou lá e falo, não vai mais fazer determinada coisa. Ou então, a partir de agora, a gente não come determinada coisa. Mudou a dieta, tirou o açúcar, entendeu? Assim, essas coisas que... O problema é quando a gente delega demais e essas pessoas passam a tocar a nossa casa. Né? Então, isso é um perigo quando a gente não está muito em casa. Que a casa fica com o tom da pessoa que trabalha na nossa casa. E não pode ser assim. Quem tem que dar o tom da casa, o tom humano, se como as pessoas, os seus filhos vão estar vestidos, se vão estar sem camisa, se vão estar com camisa, se vão estar de sapato, se não vão estar de sapato, se as pessoas vão estar bem arrumadas, é você e seu marido, não são as pessoas, né? Então, às vezes, elas não veem problema, mas se eu vejo um problema nisso, então não vai ser assim, né? Enfim, então eu acho que profissionalizar nesse sentido, entendeu, Vanessa? Assim, olhar as coisas de forma que a sua casa, tocar a sua casa, administrar a sua casa tem um valor enorme. Não, sabe? Porque as coisas da casa, elas não têm fim, né, Vanessa? Tipo, comida não tem fim, roupa não tem fim, essas coisas não têm fim. Então a gente não pode olhar para nossa casa como a pessoa que trabalha na minha casa olha. Ela olha como um trabalho em que esse é a finalidade. A finalidade do trabalho dela é cuidar da comida, é cuidar da roupa. A finalidade do trabalho dela acaba aí. Isso não é o cuidado da minha casa. Isso é uma parte do cuidado da minha casa. O cuidado da minha casa, serve para o cuidado de cada uma das pessoas que estão na minha casa. Entende? A comida é para a convivência familiar, né? A comida é para que a gente se alimente bem, para que a gente fique saudável. A roupa precisa para que as pessoas estejam bem vestidas, entendeu? Então, assim, a gente precisa ter esse olhar profissional para que a gente consiga mostrar às pessoas que também nos ajudam nessas coisas a terem esse olhar, cara, isso não acaba aqui. Isso é só um meio, isso é só uma coisa pequena. Assim, pequena, mas que é grande, sabe? Assim, é uma coisa pequena, totalmente necessária, que a gente precisa cuidar. Mas as pessoas, cada uma das pessoas que moram na minha casa é muito mais importante do que qualquer coisa que eu faça pontualmente. De passar roupa, não sei o que e tal. Né? Então, assim, se eu acho que a gente precisa, na medida das nossas possibilidades, facilitar as nossas vidas nesse sentido. Então, assim, na minha casa eu tenho muita roupa, porque são muitas pessoas, né? Muita roupa de cama, muita gente mesmo. Assim, normalmente na minha casa tem 10 pessoas vivendo aqui. Então é muita comida, é muita roupa, é toda hora sujeira. Então a gente precisa conseguir administrar a nossa casa para que não fique tudo um estresse, né? Então, assim, tem que tentar investir em um ferro que de fato você não se preocupe se você vai queimar ou não roupa, porque é uma briga a menos com a pessoa que trabalha na sua casa. De fato, cara, você não vai se preocupar com isso, né? Assim, uma secadora, por exemplo, para que você não estenda tantas roupas, assim, você não tenha tantos varais, uma lavadora na sua casa, um aspirador em que você não precise mais usar vassoura.
Você vai lá, aspira rapidinho, as crianças jogam, assim, sujam rapidinho, tu vai lá, aspira tudo, pronto, tá resolvido, entendeu? Sei lá, um pano de chão que você consiga não precisar de um balde, enfia pano, sabe? Assim, facilitar a nossa vida nessas coisas, porque senão tudo vira um estresse. Se a criança derruba um suco, pronto, é um estresse. Porque aí, cara, tu só pensa no pano que tu tem que pegar, que não sei o quê, né? Enfim, você não fica ali nem... Você vai, cara, tudo bem, caiu, tudo bem, a gente vai lá, limpa, né? Enfim, você tá preocupado com o trabalhão que você vai ter, né? Então, assim, administrar e levar para o lado profissional também passa por isso, assim, né? Para que a gente consiga facilitar essas coisas, né? É. E um outro lado também é essa questão da gente não parar de estudar, né? Porque muitas têm essa visão, assim, de que, sei lá, você vira mãe e daí você fica só focada naquilo e aí você passa a ser desinteressante. Você não tem mais papo com o teu marido, você não tem mais papo com as tuas amigas, Exatamente, né? Exatamente. Isso é um problema sério, assim. Por isso que eu acho que muita gente tem uma certa repulsa ao trabalho do lar. Porque imagina aquelas mães que cuidavam dos seus lares e só sabiam falar do preço da batata, quanto custa a batata. Sério, assim, pessoas que mal vestidas, com a blusa toda molhada de tanto lavar louça, né? Aquela coisa molhada aqui, o cabelo todo desgrenhado, pessoas que não têm um papo, não são interessantes. Isso que você falou, né? Assim, cara, só sabe falar de coisa de criança. Isso é muito ruim, assim. Porque é ruim para os nossos próprios filhos. Porque a gente não pode, eles não podem achar que a gente é pequena por estar cuidando da casa. Né? A gente pode ter uma grande possibilidade aí de estudo. Assim. Estudar com os meninos me ajuda muito nesse ponto. Porque me ajuda a, tipo, tá pensando sempre em coisas lá na frente, sabe? Me ajuda a estudar a mitologia grega, me ajuda a estudar a história, me ajuda a coisas que eu não estudaria sozinha, sabe? Estudar geografia, estudar uma série de coisas e faz com que eu faça cursos sobre todos esses temas e faz com que eu converse com pessoas e faz com que eu vá queira fazer o curso lá do Olavo de Filosofia. Enfim, o meu marido, por exemplo, ser quem ele é, também me obriga a estudar um monte de coisa. Eu falo, cara, eu preciso conseguir conversar com ele. De fato, várias coisas eu estudo, eu leio e vídeo. Não só coisas de estudo, mas assim, coisas engraçadas, né? Assim, saber as coisas que de fato estão acontecendo, sabe? De vez em quando ele fala pra mim, nossa, tá informado dessas coisas aí de política. Eu falo, cara, tem que estar informado, entendeu? Sim, sabe, assim, a gente não reduzir os nossos conhecimentos a também só as coisas da casa. Né? Por isso que eu acho que a gente precisa cada vez mais, se puder delegar, delega mesmo, delega. Só cuidado para não delegar demais. Assim, saiba o seu papel, delega o que você pode delegar, né? Administra as coisas que você pode administrar, né? Para que você tenha tempo para estudar outras coisas, né? Até porque a gente não pode esquecer que uma hora as crianças vão sair de casa. E às vezes a gente deixou o nosso emprego para poder ficar cuidando das crianças, mas uma hora elas vão sair e a gente precisa, o que eu vou fazer depois? Sei lá, talvez eu vá escrever um livro sobre educação, às vezes, sei lá, se eu vou trabalhar numa escola, sei lá, se eu vou, enfim, sair dando palestras pelo mundo, ou então eu vou só ajudar o meu marido no trabalho que ele tiver. Enfim, o fato é, a gente precisa conseguir ter habilidades humanas e não perder essa coisa do estudo e da leitura e de saber o que está acontecendo, para que a gente possa depois ser alguém também, assim, né? Assim, a gente precisa se anular para cuidar dos nossos filhos, mas a gente não pode se anular no sentido de que não sermos mais ninguém. Né? Assim, outro dia eu estava conversando com meu marido, assim, no próprio casamento, isso precisa se dar de uma forma muito cuidadosa. Porque nós somos uma só carne, uma só pessoa. A gente precisa doar toda a nossa vida para o nosso marido para a gente. Só que nós dois precisamos entender que, ao mesmo tempo que nós somos uma pessoa, nós somos duas pessoas. Então, eu preciso e eu faço isso, estudar coisas, estar sabendo de coisas para conseguir conversar com meu marido e de alguma maneira eu me transformo um pouco nos interesses que ele tem,
Mas ao mesmo tempo eu preciso defender as coisas que eu gosto. E que eu gosto de estudar, e que eu gosto de fazer, e que me fazem crescer e que faz com que ele me admire, entendeu? Então, assim, saber isso tudo, aí você fala, nossa, que hora você vai descansar? Sei lá. Porque se você tem essa coisa na cabeça, sabe? Fala, cara, esse tempo que eu, sei lá, estaria de perna pro ar sem fazer nada, eu podia estar aproveitando. Ou então o tempo, sei lá, que eu tô lavando uma louça, eu tô escutando uma coisa, entendeu? Uma coisa que presta, né? Ou então na hora que eu tô fazendo uma criança dormir, eu também tô escutando uma aula. Enfim, uma série de coisas que a gente pode ir aproveitando. Hoje em dia a gente tem muitos recursos, né? Tem fone de ouvido, tem celular, tem um monte de aula online, né? Curso de um monte de gente dando coisa. E aí, é isso, né? É só aproveitar, né? Né, exatamente. A gente tem que aproveitar esse tempo que a gente tem para fazer render mesmo, né? Fazer render, porque depois quando a gente tiver isso é uma coisa muito dura, eu acho, assim, do nosso tempo, assim. Quantas mulheres que tiveram muitos filhos e hoje são mais velhas e falam, minha filha, não faz o que eu fiz. Toca a sua vida, cuida da sua profissão. Quando eu escuto uma mãe falando isso, uma mãe que teve muitos filhos e fala nesse sentido, fala, ela não soube ser uma mãe de verdade, assim. Porque ela, assim, você orientar outra. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho que deu uma endurecida no coração, sabe? E eu tento tomar muito cuidado com isso, porque a gente não pode endurecer o nosso coração, apesar das intempéries da vida, sabe? Eu até na minha caixinha de perguntas, não sei se você viu, eu coloquei um globo e coloquei o mundo era para ser bom, a gente é que faz dele mal. E de fato, à medida que a gente vai amadurecendo, que a vida vai passando, Vanessa, a gente vê muita coisa nessa vida, né? A gente fala, caracas, uma coisa que eu achei que não fosse possível acontecer, aconteceu, né? Uma pessoa que eu achei que não fosse fazer determinada coisa, fez, né? Ou então uma família que eu achei que não fosse acabar, acabou, né? Ou, sei lá, uma mãe que eu achei que fosse ser uma mãe maravilhosa e não foi, sabe? Enfim, uma pessoa que era convertida e abandonou a fé, uma pessoa que tinha uma vocação sacerdotal e não é mais padre. Enfim, uma série de coisas que vão acontecendo na vida e que a gente não pode perder as esperanças. Porque o mundo é bom, ele foi feito para ser bom. Só que nós temos mais inclinações e a gente faz mais escolhas. Só que muitas vezes essas mais escolhas e esses pontos ruins no mundo nos chamam mais atenção do que pessoas boas. Porque às vezes essas pessoas boas e que fazem bem, como uma mãe de família que tenta educar bem os seus filhos, isso fica escondido. A gente só se impressiona com as coisas que são ruins. E a gente pode se deixar levar e falar, caramba, que mundo é esse? Né? Que mundo é esse que a gente está vivendo? Poxa vida, eu vou colocar filhos no mundo para viver num mundo assim? Para viver decepções? Para casar e a mulher abandonar ele? Para, sei lá, ter uma vocação e abandonar a vocação? Ou então para alguém fazer muito mal a ele? Para viver no comunismo? Sei lá, a gente pode pensar uma série de coisas, né? Mas volta aquela frase, né? A gente precisa viver trazendo bondade, abundância de bem para a gente conseguir afogar o mal, né? Então a gente não pode esquecer isso. A gente não pode esquecer isso, que nós mulheres, a gente tem um grande papel nisso, né? Nós precisamos mostrar a humanidade a que ela foi chamada, né? E nós mulheres temos essa capacidade. Se a gente vive a nossa maternidade de forma mesquinha, de forma pequena, de forma achando que ser mãe é só para eu me satisfazer o meu desejo de ser mãe, o meu sonho de ser mãe. Se a gente vive a nossa maternidade querendo o nosso tempo pra gente, sabe? Enfim, a gente tá falando pro ser humano que ele não tem valor nenhum. Que ele, assim, olha para si, para si, para si, para si. E a gente não pode esquecer que nós somos para os nossos filhos e devemos ser para todas as pessoas um reflexo da beleza, da bondade e da verdade o tempo todo. E a gente né? Quando a gente assim, quando a gente, enquanto casal, por exemplo, mostra para os nossos filhos que esse elo
isso que sustenta ele, que é anterior à existência dele, vai estar lá até o fim. Isso traz uma segurança às crianças. E assim, caramba, eu sou muito amado. Que isso é um reflexo do amor que Deus tem por nós. A gente está na existência porque alguém nos sustenta na existência. Né? Assim,